Eu resolvi gravar esse vídeo que eu tive pensando e meditando sobre algumas coisas que eu tenho vivido, tenho visto e tem me incomodado muito. E eu tenho certeza que isso não é a vontade de Deus. Eu não quero aqui falar de pastores, eu não quero aqui falar de ministérios, porque eu não fui chamado para isso. Mas eu quero falar aqui de atitudes, de algumas atitudes que a gente sabe que não é da vontade de Deus. Eu fico olhando, observando. Eu quero falar como pastor de igreja, porque dirijo igreja. E eu fico observando algumas coisas que acontecem no nosso meio, que não eram para acontecer, a gente olhando à luz da palavra de Deus. Por que, irmão, que você está falando isso? Porque tem irmãos que às vezes visitam a igreja que eu pastoreio, que eu dirijo, e alguns irmãos, algumas irmãs reclamam depois, falando: não, eu não vou mais na sua igreja lhe visitar, porque o meu pastor pegou o microfone e falou tantas para mim, porque eu fui visitar outra igreja, outro ministério. E eu pensando comigo mesmo, será que Deus, será que Jesus está preocupado com placa de igreja, com placa de ministério? Ou ele está preocupado com aqueles que vivem à luz da palavra? Será que quando ele vier buscar a igreja, será que ele vai focar: não, eu vou levar irmão, irmã de igreja tal, irmão de igreja tal, de ministério tal, focando a placa, o ministério que o irmão congrega? Eu tenho certeza que não. Pois eu sei que há muitos ministérios, há muitas igrejas, denominações diferentes, mas não significa, porque é um nome diferente, não significa que não é o ministério que eu congrego, que a obra não seja de Deus, que a obra não é de Deus. Tenho visto, infelizmente, muitas lideranças tratar, julgar, parecer ser de Deus, só a igreja que ele pastoreia, o ministério que ele congrega, que ele pastoreia. E a gente sabe que se você congrega, se eu congrego no ministério, porque eu escolhi congregar naquele ministério, naquela igreja, gosto. Até aí tudo bem. Mas chegar ao ponto de dizer, de achar que o certo, isso é o ministério que eu congrego, ao ponto de brigar com outro irmão, com o irmão. Eu nunca fiz isso, irmãos, graças a Deus. Eu digo para os irmãos da nossa igreja: você tem a liberdade de visitar outra igreja, outro ministério. Você escolheu congregar conosco, graças a Deus. Mas desde que a pessoa também avise, diga para onde foi. Lógico, tudo tem uma direção. Custa nada a pessoa dizer para o seu pastor: pastor, estou indo ali à igreja tal, visitar a igreja, o meu irmão, meu amigo. Pois temos muitos amigos, muitas pessoas que não congregam com a gente, é de outro ministério, mas a gente continua sendo amigo. E não custa nada a gente visitar esse irmão, essa pessoa, fazer a obra de Deus junto, compartilhar alguma coisa.
Mas infelizmente muitos líderes criticam, brigam com as suas ovelhas que visitam outro ministério. E eu faço uma interrogação aqui. Você não deixa sua ovelha visitar outra igreja com medo de onde ele for ter uma pastagem melhor para ele comer? Você não tem garantido a pastagem que alimenta verdadeiramente a sua ovelha? Porque a pessoa que tem medo da pessoa ir em outro lugar e não voltar mais, é porque está dizendo, quase dizendo, que não está dando alimento para suas ovelhas o suficiente. Pois o que sustenta uma ovelha dentro da pastagem do seu pastor é a qualidade da pastagem. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o que segura ovelha em uma igreja não é a altura da cerca, ou o que segura a ovelha em uma pastagem não é a altura da cerca, mas é a qualidade da pastagem que ela come. Pode andar por onde andar, mas se ela comer uma pastagem boa, uma pastagem que lhe alimenta, que lhe sustenta, ela anda por onde andar, mas vai voltar, porque ela lembra da pastagem de qualidade. Então, irmãos, se é de a gente ficar com essas meninices, brigando com um irmão que foi em um lugar, que foi em outro, às vezes eu já cheguei a precisar de algum irmão que julgava-se amigo, congregamos juntos, fizemos a obra de Deus juntos, cheguei a precisar do irmão, não de graça, do seu transporte, de alguma coisa assim, para pagar, porque o irmão precisa de... O irmão faz frete, às vezes, tem algum... para a gente levar algum irmão em algum lugar. O irmão simplesmente arruma uma desculpa, arruma uma historinha, porque tem medo do seu líder brigar, porque levou alguns irmãos de outro ministério em uma igreja para fazer a obra de Deus, sendo que o irmão trabalha com isso. Aí fica com medo do seu líder brigar porque fez uma viagem para outro ministério. Então, irmãos, eu pergunto, no céu, será que Deus vai colocar, dividir o povo? Não, esse povo aqui foi salvo, é de igreja tal, esse povo aqui foi salvo, é de igreja tal, de ministério tal. Então, irmãos, faz dias que reflito sobre isso, penso sobre isso, e resolvi gravar esse pequeno vídeo, para que a gente abra mais a nossa mente com relação a essas coisas. Eu tenho que saber como líder, você tem que saber como líder, como irmão, que não é só você que tem uma mente que Deus lhe deu, capaz de raciocinar e discernir a verdade, Quanto a você, tem uma multidão de homens e de mulheres que aceitaram Jesus e têm discernimento da verdade. Eu tenho que entender que Jesus veio, deu a sua vida, não foi só por mim, não foi só por o irmão fulano de tal. A gente tem que parar com essas coisas, porque enquanto a gente se divide, enquanto a gente defende a placa do nosso ministério, o mundo está dando as mãos e matando muitos jovens, muitas pessoas, independentemente de idade, de sexo. O mundo está unido para o carnaval, o mundo está unido para as drogas, o mundo está unido para as bebedices, para as prostituições, e tantas coisas que o mundo oferece, enquanto nós, não todos, não generalizando, não todos, mas muitos ficam com meninice, Dirijo uma igreja, pastorei uma igreja ali no Residencial Real Conquista, em Goiânia, e a obra tem prosseguido, tem andado, tem dado certo. Não é porque eu sou bom, é porque Jesus é bom. Ele sabe as promessas que Ele tem na minha vida, Ele me chamou para fazer a sua obra. Mas se fosse por alguns homens, a obra de Deus já tinha parado. A gente vai fazer às vezes uma programação, chama irmão, venha na nossa programação, na nossa festividade.
Tem irmãos que vai e outros diz, não, é ministério tal, né? É o irmão tal que está na frente da igreja, eu não vou porque é ministério tal. Fazendo excepção de nome de ministério, de placa de igreja. Só ia se fosse ministério tal, né? E eu fico meditando nessas coisas, né? Será que Deus, irmão, será que Jesus está preocupado com isso, né? Então vamos dar as nossas mãos, né? Um dia todos nós já fomos meninos, né? Na fé, falando também de pessoas físicas, nascemos crianças, né? Mas chega a hora que a gente precisa começar a amadurecer, né? E pensando nessa palavra, em muitas coisas que eu tenho visto, está na hora de alguns líderes, de algumas pessoas amadurecer na fé, mudar a visão, né? Porque a obra de Deus, ela é em toda a face da terra. Toda a igreja que prega a verdade, a Bíblia como ela é, está fazendo a vontade de Deus. É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é a placa da igreja que eu dirijo, não é outra igreja qualquer. A igreja do Senhor, ela é toda a igreja que prega a verdade sobre a face da terra, independente de placa, de ministério, de nome, de igreja, de pastor. É a noiva do Senhor, é a noiva do Cordeiro. O corpo de Cristo, ele não está só na cidade de Goiânia, só no Brasil. Ele está no mundo inteiro, quase no mundo inteiro. E eu sou um pequeno membro desse corpo, e talvez um dos mais inúteis, dos mais pequenos, mais insignificantes, mas eu sinto muita alegria em dizer que faço parte do membro deste corpo, do corpo de Cristo. Assista essa palavra, este vídeo, reflita comigo, né? Eu peço até perdão se me excedi em alguma palavra, se fui além do que... Mas eu precisava comentar, precisava falar esta palavra para todos nós. O meu muito obrigado. Deus abençoe.